Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Alguns antídotos. E eu digo que quando a gente começa a perceber a grandeza do magistério da igreja, começa também a trabalhar cara a cara contra aquelas possíveis situações que, como o individualismo, podem acabar conosco. Surge assim na Humanae Vitae o tema da lei natural. Este tema me é muito querido, é um tema que eu amo de paixão, porque quando a gente descobre a riqueza da lei natural, a gente consegue também estabelecer os critérios, as pautas e o caminho para uma vida cristã plena. Sobretudo e de modo particular, quando nós podemos defini-la à luz da palavra de Deus. Quando nós podemos defini-la em sentido bíblico. Quando nós podemos perceber que toda a história da salvação e especialmente o caminho da revelação traz consigo a voz de Deus. Então, um primeiro ponto que eu sempre trabalho quando se fala em lei natural é nada mais nem nada menos que a voz de Deus. Deus fala. Deus fala. E a lei natural inicialmente é uma instrução paternal. É o pai que diz para o filho, é a mãe que diz para os filhos: faz isto por aqui que é muito melhor. Então, por exemplo, quando você diz para o filho: vamos pescar. Quando você diz para o filho: vamos fazer este negócio, mas eu te proponho caminharmos por aqui, por esta via. A lei natural ilumina, a lei natural instrui, a lei natural traz de volta a imagem da paternidade divina. Quando a gente trabalha a Humanae Vitae, o primeiro que tem que ter presente é que ela é uma instrução paterna. Deus quer nos falar. Deus não quer ficar calado. Deus quer nos comunicar alguma coisa, prescrevendo para nós esses caminhos. O que acontece é que hoje quase ninguém quer se deixar guiar. É mais fácil ter um GPS do que ter a sogra do lado no carro dizendo: não é por aí, né? Eu já conheço o caminho, vai na minha. Mas você instala o GPS que tem essa voz do Google, não? Vira à direita. Não. É mais fácil, beleza. É muito difícil se deixar guiar. É dificílimo. Eu sempre partilho com a Bia e com o Marquinhos. O método natural Billings, para que seja efetivo, tem que ter um ar de guia, de instrução. Vamos por aqui. Se não existe isso, não dá certo. Nos cursos pré-matrimoniais, quando você leva, pode ser o maior doutor e a maior doutora, que só coloca a técnica do método, pam, não serve para nada. Tem que ter a voz da instrução. Agora, depois de mim, vai vir um casal dar um testemunho belíssimo. Esse testemunho é o resultado de uma caminhada ouvindo-se, se comunicando, se entendendo para ver que caminho devemos seguir. Então, a lei natural vai nos dar as regras. A primeira das regras: faz o bem, evita o mal. Todos juntos? Que coisa mais linda. Olha, vamos por aqui. Senhor, mas é um caminho tortuoso. Não importa. Faz o bem e evita o mal. Há uma única proibição na lei natural: não faça o mal. Como seria de maravilhoso que nós entendêssemos que nós não podemos fazer
o mal. Claro, pela nossa concupiscência, nós temos uma tendência a fazer o mal. Mas é incrível quando um homem e uma mulher descobrem que o caminho de Deus lhes convida a evitar o mal. Eu quero ser infiel. Eu quero cometer um adultério. Isso, quase como diz Santo Tomás, faz parte dos 3 primeiros vícios: gula, preguiça e luxúria. Mas a pessoa diz no fundo do seu coração: o Senhor me está convidando a ser fiel. Então, vou seguir o caminho da fidelidade. O Senhor me está convidando a ser honesto. Vou continuar caminhando o caminho da honestidade. Custa, claro que custa. É difícil, claro que é difícil. Mas a lei natural, quando é ouvida no coração, abre esse mesmo coração para que a ação de Deus nos impeça desviar-nos dos seus caminhos. Aqui é onde está a grandeza desta encíclica. Quando você trabalha com um casal, a fidelidade conjugal. Vamos falar com todas as letras. Está o casal na igreja. Como é que é a melodia da entrada? Taratatan, 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 todo, não? Todo mundo chora, tira foto, tá bonito, beleza. Se casaram hoje, 13, hoje é 13? 14. Hoje, 14 de abril, é bonito, beleza. Amanhã pegam o primeiro voo para a ilha das Maldívias, tá? 40 horas voando. Delícia. Chegaram nas Maldívias, felizes. Biquíni, triquini, quatrini, o que for, tá? Saíram lá, bronzearam tudo, voltam para o Brasil depois de 20 dias de lua de mel. Começou um caminho, que já começou, claro, mas agora começa um outro caminho. Passado um mês, ele se senta na sacada do apartamento ou na porta lá da edícula, onde quer que more, e diz: está sendo muito difícil para mim. Passaram 6 meses. Nossa, está sendo muito difícil para mim. Mas ele é incapaz de partilhar isso. É incapaz de colocá-lo, por exemplo, para um conselheiro espiritual ou na sua própria oração. E acontece que ela também faz 6 meses, começa a dizer: está sendo difícil para mim. Quer dizer, para nós dois, este caminho está sendo tortuoso. Será que vale a pena ser fiéis? Será que vale a pena manter esta relação? Por que digo isto? Estou acompanhando um cara faz 2 anos, cujo matrimônio só durou 43 dias e 24 minutos. Ele tem até os minutos. E o cara é 10. A moça é 20. Se amam profundamente, mas não se suportam. Há uma situação muito crítica nesse vazio. Será que a única solução é dizer: cada um pegue o seu caminho? Durante estes 43 dias de casamento, só houve decepção. Nos dias que precederam o casamento, só houve decepção. Alguma coisa não está empatando com a outra. Sabem o que é? Não ouvimos a voz de Deus. Para seguir a lei natural, temos que estar atentos ao que Deus nos diz, não aos nossos caprichos, porque os nossos caprichos
nos desviam do seu amor. Aqui é onde está para mim o ponto central da vida conjugal em Cristo. Não é uma dramatização, não. Por isso o individualismo, por isso a insuportabilidade da primeira crise conjugal, por isso a incapacidade muitas vezes de aceitar a grande deficiência do outro. Esse amor conjugal, à luz da lei natural, deve levar a cada pessoa a saber ser partícipe da bondade de Deus. Quem trabalha com noivos e noivas, levante a mão, por favor. Nossa, que coisa linda! Parabéns! Uma salve de palmas, que tem muita gente! Isso! Obrigado pelos casais que trabalham com noivos e noivas, pelos padres que trabalham com noivos e noivas, pelos leigos e leigas consagrados que trabalham com noivos e noivas. Aqui está a chave de uma futura vida conjugal em Cristo. Quando você mostra para o noivo e a noiva que eles são partícipes da bondade divina. Que coisa mais linda, viu? Tem noivos aqui presentes? Tem algum casal? Venha. Cadê o seu noivo? Está sozinha? Não veio. Então isso não é noivado, minha filha. Acaba com ele já, neste instante, tá? Diga, o padre doido que está aqui na Canção Nova falou que se você não estava o noivado, ele está com a outra, viu? E você não sabe. Tá, beleza, ela vai começar a chorar agora. Um casal de noivos, venha aqui vocês dois, venha. Isso, venha aqui bem bonito, hein? Olha este exemplo tão lindo da lei natural. Que coisa linda, hein? Vem cá, beleza. Isso, como é teu nome? Meu nome é Kleber. E o teu? Rosiane. Rosiane, olhando para a câmera, porque vocês estão sendo aqui gravados e vistos no mundo inteiro, viu? Beleza. Vocês dois, desde o noivado, participam de um projeto da sabedoria divina. Mas antes no namoro, também. E antes de namorados, também. O que tem que fazer agora é interpretá-lo. Olha para ela, não olha para mim, cara. Tá? Olha para ele, olha para teu negão aí, tá? Isso. Olha como ele é bom, olha como ela é boa. Projeto de vida de bondade. A sabedoria, já parei de se olhar tanto, assim tá bom, tá? A sabedoria divina nos fez partícipes dessa bondade. Nós temos que insistir nos novos casais que, para sair desse individualismo tão brutal que nos está consumindo, você tem coisas boas e você também tem coisas boas. Essa participação é aquela que nos ajuda a governar a verdade na nossa vida. Se ela é boa, para que vai mentir para ela, cara? Se ele é bom, para que vai enganá-lo? Para quê? Não tem direito ninguém a enganar um outro, percebendo a grandeza da sua bondade, porque participa dela. Não existe coisa mais dura na vida que ser enganado. Digamos que você casa sendo bom, trabalhou a bondade, mas depois de casado, vira um marido infiel, ruim, mentiroso. Isso acontece ou não acontece? É possível acontecer. É possível que aconteça. Por que acontece isso? O que será que se desprendeu do coração dessa pessoa? Talvez um esquecimento daquilo que já foi trilhado e da bondade que foi identificada no outro quando houve um encanto. Beleza, cara. O cara, além de bom, é inteligente, minha filha, viu? Você vai ter um casamento feliz, viu? Obrigado. Uma salve de palmas para vocês dois, viu? Beleza. Olha que resposta bonita do cara, Kleber, hein? Kleber é seu nome, não? Sim? Kleber. Essa experiência tem que ser amadurecida. Mas esse amadurecimento da verdade é aquele que nos permite que coisa? Discernir. Todos juntos?
Quem é pedreiro, quem é engenheiro, sabe melhor do que eu. Como é de bom discernir. Um bom engenheiro sabe qual é o tipo de areia, qual é o tipo de cimento que vai sustentar a base do prédio. Hoje, para nossa tristeza, muitos de nós não fazemos um bom discernimento. E a lei natural fica para trás. Então, por exemplo, tem gente que não daria um bom marido. Casou, estragou o exercício da lei natural. Porque a graça jamais vai adulterar a natureza. Pode ajudá-la e quem sabe um dia a coisa mude. Mas adulterá-la? Não. Natureza e graça caminham juntas. Natureza e graça trabalham juntas. Quem trabalha com os noivos, o primeiro que tem que fazer é uma pergunta radical. Já você fez um bom discernimento? Já você colocou no crivo da sua vida se vale ou não vale a pena? A gente tem que perguntar-se isso, viu? Quando me convidaram a morar em Roma para trabalhar em Roma, eu fiquei pensando, entre Roma e Londrina, eu prefiro Londrina. Aqui não vou ter cacife, eu não sou padre de escritório. O que escritório me pinica as pernas. Eu gosto de caminhar, viajar, sair, missão, encontro, celebração. Imagina eu toda semana num escritório escrevendo e traduzindo. O meu nível de neurose hoje é 46. Se estivesse em Roma, hoje seria 89. Seria um neurótico total. Impressionante, eu não tenho condições para isso. Por que não faço um discernimento? Vocês são casados? Você deve ter discernido, hein? Casar com esse cara deve ser terrível, hein? Claro que sim! E ele deve também ter discernido, porque você se vê que não é flor que se cheire com tranquilidade, hein? Então todos nós temos os nossos defeitos, mas a graça nos dá a possibilidade de discernir. Todos juntos? Se a lei natural tem um sentido real, é porque você faz um discernimento. Isto me convém, isto não me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me... Tem coisas que não nos convém. Não nos convém. Eu não poderia ser amigo de Camila Pitanga jamais. Não me convém essa amizade. Eu sou fanático de Camila Pitanga, né? Não posso ser amigo dela. O discernimento nos leva a perceber na lei natural o que é verdade e o que é mentira. Como é de bom quando uma pessoa diz: olha, pela lei natural eu percebo que não posso fazer isto, porque o Senhor me fez partícipe da sua sabedoria. Não me convém. Gente, temos que trabalhar isto com os novos casais antes de casarem. E temos que trabalhar isto em nós para não enganarmos os outros. Dói? Claro que dói. Dói. Imagina quando você tem 4 ou 5 anos de namoro, 1 ano de noivado, e você tem que chegar e dizer: sabe uma coisa? Tudo tem que acabar por aqui. Não podemos continuar. Vamos nos fazer muito mal se continuarmos. Eu vou me jogar na BR. Eu te acompanho também até lá, mas se joga você sozinha, eu não me jogo com você. Às vezes não nos convém. Na Amoris Laetitia, o Papa é muito claro e os bispos. Há casamentos que nunca deveriam ter existido, e para o benefício dos fiéis e dos cônjuges, a única saída é o divórcio. Já você fez de tudo, mas o casal não abre mão.
E continua a dor, a mentira, o engano e a falsidade. Triste, hein? Quando a lei natural não faz parte da nossa vida. Vamos lá. Clicou, doutora? Que bom. Este é um texto que me encanta do Catecismo da Igreja Católica. O juntei a dois grandes autores que eu trabalho. De um lado, João Paulo II, e do outro lado, um teólogo que me fascina, chamado Urs von Balthasar. Eles chegam a um ponto de convergência. Existe, sem dúvida, uma verdadeira lei que é a reta razão. A reta razão. Aqui está uma realidade maravilhosa. Quando você decide, discerne em consciência e em lógica da sua razão. A sua razão é respeitável, mas a sua razão não pode ser tão poderosa que esteja isenta de erro. Todos podemos errar na vida, mas a reta razão mostra para nós como nós temos que viver e como devemos nos deixar iluminar conforme a natureza. Hoje falávamos com o padre Cássio um ditado lá do século XVII. É humilde, cada vez mais humilde, aquele que põe em prática a sua inteligência. Um homem, uma mulher inteligente é um sinal visível de humildade, porque o primeiro que faz é consultar a reta razão. Isto para nós é definitivo. Quando um casal começa a trabalhar interiormente no casamento a reta razão da sua vida, pode ser que erre, mas tem 99,9% de probabilidades a não errar. Querem ver? No método Billings, o mais belo que eu já vi é o dia que o casal decide ter relações. É uma festa bam, bam, bam. Porque o casal tem que se preparar para esse encontro. Não é de qualquer forma, não. Esse momento é iluminado pela reta razão. Se não fosse pela reta razão, o homem e a mulher perderiam o sentido do seu dever conjugal. Que para mim, quem sabe um dia a gente pode aprofundar isso, está sendo um problema muito sério nos novos casais. Tinham uma vida sexual ativa no noivado, tinham uma vida sexual ativa no namoro e não têm vida sexual ativa no casamento. Este é um problema grave que está chegando na pastoral familiar. Casais casados que não querem ter relações sexuais. É um problema muito sério. Por isso, a lei natural não deve ser substituída por nada. Por nada. Uma aluna de medicina me deu de presente um livro, 50 Tons de Cinza. Tá? Professor, leia. Falei, menina, obrigado, mas não tenho tempo de ler. Não, professor, tem que ler. Porque o senhor nas aulas de bioética tendenciosamente é mais padre que professor. Falei, você está dizendo uma mentira, porque quando dou aulas de bioética, nem sequer venho vestido de padre, venho de gravata. Você sempre me diz das cores da minha gravata. Ah, não, mas é que sempre fala em Deus. Isso é mentira, nunca utilizei o nome de Deus. Ah, mas dá impressão. Bom, essa é sua impressão, mas eu trato o tema desde o ponto de vista acadêmico. Agora, leia o livro. Falei, não. Assista o filme. Falei, menina, se o livro me traz problemas, o filme me vai trazer mais problemas ainda, tá? Então não vou assistir o tal filme de 50 Tons de Cinza. Vamos fazer assim, eu vou entrar na sinopse e eu vou ver a sinopse do filme, tá? Os alunos quiseram, porque quiseram, fazer um debate sobre 50 Tons de Cinza. Para mim foi maravilhoso que da minha aula saísse essa preocupação. Uma aluna que não é cristã fez uma pergunta muito boa. Para mim,
a melhor de todas as perguntas. Professor, sabe que percebi nesse filme? Diga, fulana. A mulher sempre é manipulada. A mulher sempre é dominada. Se apresenta um cara muito bonito, um bambambam de corpo e de sexo, com uma doida meio esquizofrênica e atordoada. Por que a mulher é manipulada no sexo, professor? Que pensa o senhor? Né? Essa pergunta me fez rever muitas coisas numa estudante de medicina de terceiro ano com 23 anos de idade, 22 anos de idade. Porque aqui, mais uma vez, eu percebo isto que tento ensinar para os futuros padres e os católicos que estão aqui, e muitos não acreditam. Tem gente substituindo a lei natural. Tem gente que prefere ter prazer com qualquer outra coisa do que com um ser humano. E isso é um sacrilégio contra a lei natural que nos foi dada por Deus para discernir na reta razão o caminho do bem. E é isso que muitos de nós não queremos. Por isso, quando você encontra um casal que tem patologias sexuais, como estudamos no ano passado, no aprofundamento das feridas sexuais, você encontra duas pessoas que se amam, que se querem bem, mas com um vazio profundo, o vazio da lei natural. Eu não posso usar-te para os meus efeitos sexuais. Eu não posso dominar-te para mostrar que eu sou homem. Esta é a realidade mais forte de todas ao falarmos na relação entre a vida, o amor e a lei natural. Se há algo que pode ficar disto, é que você não tem direito de passar por cima da lei natural. Ninguém dos que está neste auditório temos a capacidade de substituir a lei natural como o mundo está tentando fazer. Este é um sacrilégio com a humanidade. É dizer para a humanidade, agora o artificial é muito mais importante. Saiu semana retrasada no Japão a primeira boneca sexual ativa. Então eu posso comprar uma boneca e posso ter relações sexuais maravilhosas de prazer com a boneca sexual. Tomara que a boneca não tenha que ser resetada, viu? Tomara que as pessoas entendam que o sexo pelo sexo não é humano. Se nós entendermos isso, nós estaremos a caminho de uma vida que é capaz de respeitar uma proposta de Deus. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode fazer aquilo que não lhe é próprio. Esta realidade leva, clica por favor, uma situação muito delicada com a qual vou encerrando a minha reflexão. A multiplicidade atual de condições que a vida oferece. Cada dia mais encontramos, e já Paulo VI ouvia com uma impressionante clareza, os tipos de culturas, os tipos de ideologias, os tipos de pensamento, os tipos de personalidade. Mesmo assim, a lei natural permeia. Que significa permear? Entra de uma forma prática e ao mesmo tempo real. Por quê? Porque aquilo que eu não conheço, eu não posso dizer que é meu, que faz parte da minha vida. Aquilo que eu não trago para mim pode ser externo. E aqui é onde surge o conceito de fidelidade conjugal. Como é que um homem e uma mulher decidem ser fiéis? A lei natural diz, tem duas raízes diferentes, tem duas culturas diferentes,
tem diferenças inevitáveis. O que tem você de parecido com o seu cônjuge? Nada. E por que você decide, eu prometo amar-te e respeitar-te todos os dias da nossa vida? Se são tão diferentes, por que se prometem fidelidade? O que é que leva você a viver a fidelidade com o seu cônjuge? Onde estão esses princípios comuns? Na lei natural. Não se fala de fidelidade se antes não se acolhe a beleza da lei natural como aquela que permeia mesmo todas as diferenças. Não se vive a virtude da fidelidade rezando 3 Pai Nossos todos os dias. Eu não consigo. Tem gente que pensa que porque o padre é célibe, a lei natural o ampara. Não. Eu também tenho que discernir, eu também tenho que decidir e eu também tenho que utilizar a reta razão para não me deixar conduzir pelos meus instintos, que são a coisa mais humana que eu tenho. Assim acontece com um homem casado e com uma mulher casada. Você não deixa os seus instintos lá no seu banheiro. Você caminha com eles. Esses princípios comuns, a última, por favor. Esses princípios comuns são aqueles que nos levam a tomar em sério e a levar seriamente o conceito de sermos fiéis. Vou lançar 3 perguntas, não para que respondam publicamente, sim para que se respondam ao longo do aprofundamento e depois. Se a lei natural é imutável, se ela é permanente, se ela mesmo por todas estas mudanças que estamos passando, continua subsistindo, qual será o problema da infidelidade conjugal em mim ou em muitos casais? Será que hoje, como dizem tantos falastrões, o problema é que tudo é oferecido no mundo de hoje? Será que porque tudo é fácil, então eu também entro nessa corrente do facilismo? Hoje é mais fácil ser infiel do que 50 anos atrás? Segunda pergunta: se as regras, as leis, demonstram a validez da lei natural, por que hoje quase mais ninguém presta atenção à beleza da lei natural? Será que preferimos o artificial ao natural? Será que nos tornamos uma sociedade de princípios substituíveis? Hoje eu te amo, mas depois de 6 meses não quero mais nem ver o teu rosto? E a terceira pergunta, a mais delicada de todos. Hoje se fala muito em indivíduos criados por sociedades. Os cristãos utilizamos o termo pessoa. O cristianismo resgata o valor da pessoa e a coloca na sua dignidade para que ela possa ser fiel. O meu cônjuge para mim é um indivíduo de satisfação ou decepção? Ou é uma pessoa que crescendo comigo vive a alegria da fidelidade? Estas 3 perguntas são essenciais para poder perceber que a lei natural não tem mudança. Ela sempre será natural. Quando alguém me pergunta sobre o método Billings, eu sempre respondo, tão natural como a natureza. Naturalíssimo. Não tem nada de artificial. Só pode acontecer entre um homem e uma mulher que tenham a graça e a oportunidade de iniciar um caminho imutável enquanto a lei e modificável enquanto a forma de viver a sua própria sexualidade. Fidelidade, um dos temas mais belos e talvez a primeira categoria para podermos viver a Humane Vitae. Convido o casal para que venham até aqui. Eu já falei quase 2 horas, já estão chateados comigo, hein? O casal e a filha, não? A família. Tem que se aproximar bem aqui do Adri. Obrigada, padre.
Bom, para quem não nos conhece, eu sou a Renata, missionária aqui da comunidade Canção Nova. E eu sou o Flávio Pinheiro, missionário também há 10 anos, graças a Deus, na comunidade. Nós fazemos parte da comunidade há 10 anos. Eu entrei em 2007, em agosto, e o Flávio entrou em janeiro de 2008. Nos conhecemos aqui na comunidade, porque fazíamos parte da mesma turma de pré-discipulado, que é a forma quando engaja na comunidade, depois o discipulado. E ali despertou em nós o sentimento, né? Eu comecei a gostar do Flávio, quer dizer, primeiro o Flávio começou a gostar de mim, né? Aí fomos bem acompanhados pelos nossos formadores, porque um dos princípios de vida da comunidade é prezar pela sadia convivência, né? Então, homens e mulheres vivendo juntos em sadia convivência para testemunhar o Evangelho. E ali, depois de um bom acompanhamento, nós percebemos juntamente que queríamos dar o passo, né? Foi vontade nossa dar o passo para o namoro, depois para o noivado, depois para o casamento e depois para os filhos. Tudo em comum acordo com a graça de Deus. E a gente entrando um pouco naquilo que o padre falou com relação à fidelidade conjugal, dentro de uma comunidade, graças a Deus, como a Renata estava dizendo, nós somos bem amparados, né? Nós temos bastante, vamos dizer, recursos que nos garantem a graça da fidelidade, mas também nós não somos infalíveis, como o padre mesmo colocava aqui, né? Nós precisamos a todo momento nos decidir por viver na graça de Deus, e isso a gente foi construindo desde a época que a Renata falou, de todo esse interesse um pelo outro, e ainda está sendo construído dentro de nós, com tudo aquilo que nós obtemos dentro da comunidade e com tudo aquilo que nós sonhamos também por viver, por construir uma família nova, que também é proposta da Canção Nova. E dentro de todo esse tema, nós fomos sonhando, porque vivemos muitas infidelidades fora da comunidade, e ainda hoje vivemos algumas infidelidades, graças a Deus, infidelidades menores, mas durante um bom tempo nós somos infiéis na nossa caminhada, nós vivemos outros relacionamentos que nós caímos em pecados. Então isso nos trouxe um desejo de abraçar uma vida nova, de abraçar uma vida fiel a Deus, e não poderia ser diferente quando nós optamos por caminhar juntos, por construir uma família. Então mudou-se o sentido da vida, né? Até então eu vivia uma vida errada e dali para frente, lógico, a partir de um encontro com Deus, eu me decido por uma vida coerente, uma vida de fidelidade a Deus e de fidelidade a quem Deus colocou ao meu lado. E foi assim. Então nós começamos buscar essa formação, esse apoio diante da formação que nós temos dentro da comunidade, diante daquele casal que nos acompanhou durante um bom tempo, ou aqueles casais que foram nos acompanhando e construindo história conosco, porque nem sempre a gente sabia o caminho a ser seguido, né? E foi bem interessante, porque eu fui criada, né? Assim, eu nunca fui daquelas de sonhar com casamento, ter filhos, não, eu era meio assim da pá virada, sabe, padre? Eu já estava nesse individualismo que o mundo coloca. Então, um dos meus projetos de vida era viajar, conhecer o mundo, trabalhar, ganhar dinheiro, ser independente e feliz. Esse era o meu projeto de vida. E quando eu me converti, foi mudando totalmente as coisas dentro de mim. E quando eu me apaixonei pelo Flávio, foi um grande conflito. Porque eu falava, ai meu Deus, não vou ser mais livre, né? Agora vou ter uma pessoa. Então, assim, diante da minha história, foi como que um peso, né? Aí depois eu fui entendendo que não era nada disso, né? Que, muito pelo contrário, a beleza da vida matrimonial, do amor conjugal. Aí, diante dessas descobertas, eu busquei ajuda, porque eu queria me conhecer como mulher, como futura mãe,
E aí eu procurei no posto médico, né, o pessoal que acompanha o núcleo das famílias, exatamente, que fica ali. Então, procurei o núcleo das famílias, e aí, ainda no tempo de namoro, eu comecei a fazer o método Billis para poder me conhecer como pessoa, para me conhecer no meu ciclo, naquilo que era a Renata como mulher, filha de Deus, né? Então, desde o tempo de namoro, eu comecei a fazer o método Billis. Aí, quando nós ficamos noivos, a Bia começou a acompanhar nós, o casal, porque não bastava eu me conhecer, era necessário que o Flávio também me conhecesse, para ele saber como era o meu ciclo, para nós reconhecermos depois, dentro do matrimônio, o nosso período fecho, o nosso ápice, aquilo que nós estávamos programando, porque queremos ter uma família, não só de um filho, né? Queremos ter mais. Então, aí nós buscamos esse acompanhamento. E foi impressionante como, de fato, a lei natural é bela, porque tudo foi acontecendo dentro daquilo que eu fui descobrindo no método Billis e dentro daquilo que nós planejávamos como casal abertos à vida, né? Então, nós queríamos... Às vezes, eu usava a desculpa de que a minha idade, né? Ah, não posso esperar muito. Na verdade, é porque eu acho que existe esse anseio no casal, né? A gente casou, vivemos bem, fomos de férias, mas dentro de nós existia esse anseio do filho. Então, nós buscamos, e foi até engraçado, porque o Flávio costumava dizer assim, eu achei que era mais fácil fazer filho, né? Porque muitas pessoas falam aí que na primeira tentativa já engravidam, e conosco não foi assim. Mas nós buscamos a nossa fidelidade ali no método, para poder permanecermos fiéis nas noites alternadas, nos dias ápices, enfim. E graças a Deus foi e está sendo ainda, né? Porque graças a Deus nós continuamos buscando essa fidelidade ao método Billis, porque é um método natural, é um método onde Deus, a gente percebe, né, a manifestação da glória de Deus. Outro dia a Bia, olhando para o meu gráfico, ela falava assim, Renata, você não está grávida porque Deus não quer. Porque, assim, estamos super abertos à vida e Deus é o dono da nossa história, é Deus quem vem e nos dá a possibilidade de gerar uma nova vida, né? Somos apenas coparticipantes da obra criadora de Deus, como está escrito na encíclica. Aqui é o desafio, né? Joga a palavra aí para cá. Então, e diante de tudo isso, hoje a gente toca a questão da fidelidade conjugal em tantos outros aspectos, né? Então, a fidelidade não está, hoje, para mim, com mais clareza, não está associada somente quando eu traio a Renata com uma outra pessoa, mas em tudo aquilo que o padre foi nos trazendo aqui, né? Quando eu, de repente, não dou a ela o tempo devido, né? Quando, de repente, eu escolho o celular e ali, às vezes, eu não estou nem falando coisas obscenas ou qualquer outro assunto que vá trair moralmente, mas, enfim, estou sendo infiel com aquele tempo que deveria ser dedicado a ela, a minha família, a minha filha. Então, isso é um assunto muito amplo, que hoje, graças a Deus, a mente vai abrindo, né? E com a leitura também que nós fizemos de um trecho dessa encíclica, nós fomos vendo o quanto é amplo hoje esse assunto da fidelidade conjugal. Foi uma luta também, porque nós vamos aprendendo eu fui aprendendo a ser esposo, a ser também o homem da casa, e a Renata a mulher da casa. Então, tudo isso também exige uma fidelidade, aquilo que é a lei natural, né? O homem ser aquele que é o homem da casa, porque hoje o padre nos trouxe a questão da indiferença, então, tanto faz, tanto fez, e a gente vai se perdendo em tantas coisas. Se nós não olharmos para as propostas da igreja, daquilo que Deus nos traz, a gente, de fato, vai ser contagiado por aquelas realidades do mundo, que hoje são muito fortes.
e muitas vezes já estão impregnadas em nós por aquilo que as nossas próprias famílias nos formaram, né? Então, é difícil, é exigente, mas vale a pena. E nós casamos, nós temos 2 anos e 5 meses de casado, né? 2 anos e 5 meses, e nós estamos construindo isso a cada dia, percebendo aquilo que Deus quer para nós. Fomos para o casamento assim, vamos esperar uns 3 meses, mas chegou na lua de mel, a gente não queria esperar, era nada para ter o primeiro filho, né? Então, foi uma graça tentar ali já na lua de mel, estar abertos à vida, e Deus não quis naquele primeiro momento, mas 6 meses depois nós somos visitados pela graça de Deus e a Valentina, né, foi concebida. E hoje é outra questão também de viver essa fidelidade conjugal, respeitando a Renata também na questão sexual mesmo, ali no dia a dia. Tem dia que não dá mesmo, tem dia que está super aberta a vida, e a gente vai aprendendo, né? A gente viu um vídeo do padre também falando sobre o tema de fidelidade conjugal, essa celebração do ato conjugal ali. Isso para nós nos enriquece muito, como é gostoso, e por muitas vezes a gente comenta em casa, como é gostoso você andar na graça, como é gostoso você ter essa relação sexual, se abrindo a vida, abrindo a proposta que Deus fez a todas as famílias. Então, isso não tem preço, é muito valioso. Aqueles que já têm aqui anos de casado sabem disso, e aqueles que ainda vão se casar vão provar dessa maravilha que é viver essa lei natural de Deus. E é interessante porque nessa questão da fidelidade conjugal, eu percebo assim que dentro da lei natural também existe a preparação, né? Então, todas as vezes que eu e o Flávio estava tendo uma relação sexual, foi tudo em comum acordo, foi tudo assim, conversado, preparado, e nada foi assim, eu quero, vem aqui, nada foi forçado, foi tudo naturalmente preparado pelas ambas as partes, né? Então, até hoje é assim. Então, é muito gostoso, porque dentro da intimidade conjugal, a gente tem as formas de nos tratar, tem a forma carinhosa de um falar com o outro, durante o dia, né? Vai preparando ali para o momento do ápice à noite, né? Onde vai celebrar. E em todas essas coisas, né? Essas questões, nos pequenos detalhes, a gente percebe a manifestação do amor de Deus. Porque a gente não está ali só pelo prazer, não é simplesmente ter uma relação sexual para nos satisfazer fisicamente, né, sexualmente, não é isso. Nós estamos ali porque Deus nos fez homem e mulher em perfeita criação, né, perfeita, para poder celebrar a vida, né, para poder celebrar o amor. E para concluir, né? Para concluir. Então, já concluindo, nós, graças a Deus, vivemos hoje todas essas maravilhas. O ato unitivo, né? Aquilo que nos uniu com um propósito de gerar vida, de ser família, e também o procriativo. Estamos numa nova tentativa, né? De estarmos grávidos novamente, mas Deus sabe a hora. E a gente vai aprendendo. A Bia às vezes ri com a gente quando nos atende, né? Por exemplo, na época em que a Renata ganhou a Valentina, nós fomos lá e ter um atendimento com a Bia. Eu falava, eu estou já há um bom tempo sem uma relação, né? Não naquela questão de cobrança, mas a gente sente falta, e é natural, né? Se não sente falta, alguma coisa está errada. E aí a Bia foi nos apontando no gráfico assim, você vacilou então, porque aqui você podia ter feito, não ia dar em nada.
e a gente tinha toda aquela questão do receio, né, dela poder engravidar e ali com uma criança já recém-nascida. Então, a gente vai aprendendo, gente. Estamos aprendendo e foi uma graça a Bia ter nos chamado para falar um pouco daquilo que a gente vive hoje aqui. Não que nós não quiséssemos mais filho, né? Mas é porque também tem a responsabilidade dentro disso. Eu quero só ler um pedacinho aqui, que é uma parte que me chamou muito a atenção, porque nisso eu me identifiquei assim com a questão da fidelidade conjugal dentro daquilo que é o plano de Deus, que está no número 8, o amor conjugal. Fala assim: o amor conjugal exprime a sua verdadeira natureza e nobreza quando se considera na sua fonte suprema Deus que é amor. Então, se Deus é amor, Ele precisa estar no meio de nós e precisa ser o centro do nosso relacionamento como homem e mulher. Resumidamente, também no outro parágrafo, eu coloquei assim, marquei, né? Que o matrimônio, ele é uma instituição sapiente do Criador para realizar na humanidade o seu desígnio de amor. Então, Deus quis contar conosco para que os desígnios de amor dele se concretizassem. E aí, no finalzinho, fala assim: para colaborarem com Deus na geração e educação de novas vidas. Então, desde que nós estávamos noivos, nós já falávamos que queríamos ter filhos, já falávamos que estávamos abertos para essa nova vida. E graças a Deus, uma já chegou e estamos na expectativa de um segundo, né? Ou uma segunda. Creio que é isso, padre. Temos perguntas, hein? Antes da salve de palmas, pergunta, porque senão vocês saem correndo aí, tá? Beleza. Esse número 8, que gostaria que todos e todas sublinhassem, porque é de uma grandeza, a Renata acaba de citá-lo de uma forma muito especial. Esse número 8, depois, no segundo parágrafo, tem uma explicação lindíssima que não podemos passar por alto. Mediante a doação pessoal, recíproca, que lhes é própria e exclusiva, os esposos tendem para a comunhão dos seus seres em vista de um aperfeiçoamento mútuo e pessoal, para colaborarem com Deus na geração e educação de novas vidas. Depois, no número 9, terceiro parágrafo, todo mundo pensa que o amor total é o amor perfeito. Atenção, porque não é assim. É belíssima esta expressão para mim de Paulo VI e daqueles que fizeram a encíclica. Depois de um amor total, quer dizer, todos juntos? Obrigado, mas vocês leram muito feio. Vocês não leram com a alma, vocês leram com a garganta, com os olhos. Olha como se lê este trecho, só esse trecho. E depois um amor total, quer dizer, uma forma muito especial de amizade pessoal. No muito tem que fazer assim, muito. 1, 2, 3. Isso. Casais que não são amigos, são casais que não podem jamais viver a fidelidade. A amizade é um dom essencial para compreendermos a fidelidade. Você falou uma coisa muito boa, Flávio. Tranquilo que sua filha está feliz, que já encontrou amiguinhas aí para brincar. Está feliz, David, né? Vocês são de uma comunidade, cara. Mas digamos que eu sou um homem da rua, pois assim, um empresário, um professor, tarará. Você dizia que você tem todo o resguardo da comunidade. Como fazer para ser um homem casado fiel no mundo de hoje? Homem casado fiel no mundo de hoje. Isso é uma coisa que eu pensei, né? Porque eu dou aqui o testemunho como comunidade e acabei esquecendo de falar, porque muitos de vocês talvez não vivam essa realidade nossa aqui. E às vezes, por muitas vezes, se sentem desamparados, né? O que eu diria com a minha experiência? Você precisa estar junto de pessoas que tenham o mesmo objetivo. Esse é o primeiro passo. Então, procurar pessoas que tenham o mesmo objetivo de viver a fidelidade conjugal, de viver
como que eu posso dizer? Essa meta de uma família nova. Esse é o primeiro passo. Então, não adianta você pensar que, de repente, você vivendo com pessoas, e não estou falando que você não pode viver com pessoas que pensem diferentes, né, diferente do que você, mas você vai buscar apoio no outro, que é isso que fortalece dentro de mim o desejo hoje de ser um homem fiel à minha esposa e à minha família, além daquilo que eu já trago dentro de mim. Então, acho que um primeiro passo, padre, que eu poderia dizer é esse: busque ajuda, busque viver com aqueles que também têm o mesmo objetivo que você, que nada mais é do que nós vivemos aqui dentro da Canção Nova. Nós temos um objetivo em comum e isso nos ajuda, né? Um segundo passo é você também ser questionador daquilo que hoje é imposto para nós. Muita coisa entra dentro da nossa casa porque eu já baixei as guardas totalmente. Então isso também facilita ideologias e tantas outras coisas a invadirem aquilo que é até mesmo de fórum íntimo. Tem muita gente querendo explicar para o esposo e para a esposa como se fazer sexo. Esse filme mesmo, né? Eu não vi o filme e nem pretendo vê-lo, mas ele quer orientar de forma contraditória aquilo que nós vivemos, ou orientar de forma errada uma vida entre um homem e uma mulher. Então, se você buscar essas fontes, ou se você deixar que isso entre na tua vida, ou na vida, no seu casamento ali, isso vai acabar sendo impregnado também, de forma que você, sem perceber, vai estar agindo daquela maneira, influenciado por ideologias e por tantas outras coisas. E aqui eu citei esses 2 pontos, padre, mas acredito que se nós formos refletir, tem muitas outras coisas que nos garantem, então eu preciso estar dentro da Canção Nova para viver isso que vocês estão falando, eu preciso estar em outra comunidade. Não é isso que eu quero dizer. Vai ser desafiante se você viver isso no mundo sozinho. Você pode até conseguir, mas você vai ter que ser muito firme, muito fiel para conseguir viver sozinho. Então, acho que é mais ou menos isso, padre. Segunda pergunta antes das perguntas deles, viu? Que as minhas são bem leves, hein? Mas as deles vão ser mais pesadas. Você, Renata, falou de se conhecer, né? Mas disse uma coisa lindíssima: ele também teve que conhecer você. E quando você teve que conhecer ele, como foi isso? Porque ele deu o passo. Não sei se você o deu, você pelo menos publicamente não falou. Como foi esse conhecer o seu marido na estrutura de homem, de pessoa, de co-criador com você? Então, foi e está sendo, né, um lindo processo, porque a cada dia a gente se descobre um pouquinho mais, se conhece um pouco mais. Mas eu creio que teve algo que foi fundamental no nosso período de namoro, noivado, e hoje continua prevalecendo dentro de casa, que foi o diálogo. Então, diante de atitudes, diante de alguns pensamentos, a forma como ele foi criado, a forma como eu fui criada, nós somos o oposto um do outro, em termos de criação, cultura, educação. E então, assim, diante de cada, por exemplo, um ato do Flávio, eu procurava perguntar e ele também procurava dizer, né? Olha, você faz assim, mas eu penso o contrário. Ou então, olha, aí eu falo, nossa, mas por que você teve essa atitude? Não, na minha casa é super normal, e convivendo com a família dele, eu percebia que era natural mesmo. Então, às vezes, eu achava que a forma dele falar era uma forma um pouco agressiva, mas não era. Ele foi criado assim, na casa dele todo mundo fala assim. Então, esse diálogo entre nós ajudou muito. Tinha época que não era fácil, principalmente dentro do casamento, né? Porque quando é namorado, tudo é flores, né? Quero casar, o homem da minha vida, aquela coisa toda. Agora, dentro do casamento, às vezes, dá vontade de falar, olha, vai para lá que eu vou para cá, fica aí, que agora eu não quero saber de diálogo, não quero entender porque você agiu assim.
Embora eu acho que ele tenha mais essa atitude do que eu, porque eu sou um pouco mais estressada que ele. Ele é bem calmo, bem tranquilo. Mas dentro do casamento a gente luta para não viver a indiferença. Que a gente percebe que a indiferença nos distancia e esfria o nosso amor, esfria o nosso carinho um com o outro e afasta, né? Em vez de eu ajudá-lo a superá-lo, né? Essa dificuldade, esse desentendimento que tivemos, acaba afastando e aquilo vai criando, vai gerando uma bola de neve que aí fica pior. Então, a gente luta para manter esse diálogo e para evitar essa indiferença, que, por sinal, é fácil cair nela. Igual, às vezes, eu escutava minha irmã, minha mãe, meu irmão partilhando do casamento deles, o período de indiferença que eles viviam. Eu achava aquilo cúmulo, até eu me casar. Que aí eu percebi que não é tão difícil cair na indiferença assim. Mas, como uma pessoa que busca viver a palavra de Deus e que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, a indiferença não convém para o nosso casamento, para o nosso crescimento mútuo, né? E quando o senhor fez a pergunta para o Flávio, tem uma coisa... a primeira pergunta, né, só... Tem uma coisa que eu sempre trouxe comigo, porque quando eu vivi esse meu processo, né, não queria casar, agora de repente vou casar, né? Então eu tive que viver uns processos assim de conversão interior. E uma das coisas que, em oração, Deus me fez refletir, foi que, se no casamento eu me torno uma só carne com meu esposo, um só coração, se eu traí-lo, ou se eu fizer algum mal a ele, eu estou fazendo mal a mim mesma, uma vez que eu sou uma só carne. Então, se eu vou trair, vou trazer sofrimento para ele e para mim, tristeza para ele e para mim, desgastes para ele e para mim. Então, é uma coisa que eu trouxe assim comigo, né? Então, tudo que eu não quero sofrer, eu não quero proporcionar para ele, uma vez que nós somos uma só carne. Não sei se... Umas 2 ou 3 pessoas que venham até aqui para fazer uma pergunta. Quem se anima? 3 pessoas. Quem é a primeira? Então que venha a segunda, já que não vem a primeira e depois vem a primeira, hein? Mas venha a segunda, vamos lá, por favor. Vamos lá. Se não vem nem a primeira nem a segunda, tem que venha primeiro a terceira, hein? Quem se anima? É mais fácil para... Isso, já vem a primeira. Muito bem, obrigado. Segunda, quem vem? Segunda pessoa que vier, por gentileza. Vão nos enriquecer muito no nosso aprofundamento, porque esses testemunhos são de uma riqueza. Muito obrigado. E terceira pessoa, a terceira pessoa que vier, quem vem, por favor, por gentileza. Por favor. Obrigado, muito obrigado. Olha que o meu, por favor, paranaense, comoveu você, viu? Se por acaso Deus permitir que aconteça algum problema de saúde com um de vocês dois, na fidelidade e na possibilidade de não poder ter outros filhos, como que vocês vão testemunhar? É muito pertinente essa pergunta, porque a gente vive justamente um momento crítico na minha saúde, né? Estou com um problema de coluna. E uma das dúvidas era como agora engravidar, né? Sendo que o médico me pede que eu não pegue peso, que eu, enfim, e é inevitável, né? Então, nós fomos questionados nesse sentido da saúde já, né? E foi muito bom que você nos perguntou. O que nós procuramos viver dentro desse momento que nós estamos passando? O nos abandonarmos em Deus. Não teria outra palavra para te dizer, no sentido de que hoje nós desejamos muito uma outra criança, mas também sabemos dos riscos, sabemos das dificuldades. Eu penso, um outro filho, eu terei que estar cuidando da Valentina e a Renata com uma atenção maior dedicada a esta outra criança. Então, tudo isso passa pela nossa cabeça. Mas nem isso nos tirou esse desejo de colaborar com a vida,
né, de estarmos abertos à vida. Então, hoje a gente reza a Deus que, se vier a criança, Ele nos dê força para que a gente consiga criar, educar da forma melhor possível. E uma das coisas também que a gente aprende na Canção Nova é viver da Divina Providência. E nós utilizamos a Divina Providência não só pela questão econômica, né, financeiramente falando, mas a Divina Providência ela precisa reger toda a nossa vida no total. Então, a leitura que a gente faz é a Divina Providência, né, Deus em sua infinita bondade, se for de seu agrado, nos permitirá ter outro filho. Se não for do seu agrado, a Divina Providência cuidará. Precisaremos cuidar da saúde? Precisaremos, mas nós vivemos e queremos viver abandonados em Deus. Então, se for da vontade de Deus ter mais filhos, louvado seja Deus. Se for da vontade de Deus ficar só com a Valentina, louvado seja Deus, né? Então, se a saúde do Flávio tiver um bom êxito, né? Graças a Deus a gente está buscando o tratamento, louvado seja Deus, né? Então, em tudo, a gente está abandonado. Então, o que Deus fizer para nós, nós vamos acolher. Uma coisa que eu sempre digo até com o Flávio é que Deus não dá o frio conforme o cobertor, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Aí eu falo, de repente a gente ainda não engravidou porque Deus sabe que ainda não estamos preparados para receber uma segunda criança. Mas se chegar o tempo, na hora certa, Ele há de prover, né? Então a providência de Deus precisa também reger nesse parâmetro da nossa família. Não sei se eu respondi. Estamos fazendo. Vocês já tinham respondido, e eu fiquei me questionando muito quando vocês falaram que vocês estão numa comunidade, tudo é assim, não que seja mais fácil, né? Mas para quando a gente está amparado dentro de uma comunidade, as coisas fluem de uma maneira melhor. E aí eu percebo que quem vive fora dessa comunidade tem muito mais dificuldade, né? A gente, lá na paróquia, a gente vê casais, inclusive nos dois últimos, eu acho, cursos de preparação para o matrimônio, tivemos casais que eles já entram no matrimônio com essa concepção de não querer filhos. E isso tem nos assustado muito, o padre Rafael falou isso aqui. O que poderia ser orientado de uma forma mais ampla, mais complexa, para que esses casais mudem um pouco essa concepção? Eu vejo que a gente fala isso nos cursos, né, de preparação, mas ainda vejo que é uma coisa muito... Às vezes a gente tem medo de ser mais... colocar isso com uma forma mais imposta, né? Eu queria que vocês dessem pelo menos um parâmetro para a gente poder abordar de uma forma um pouco mais completa, que as pessoas tivessem um pouco mais essa concepção de que a vida precisa acontecer, né? Eu vejo que isso tem sido uma rotina, foi isso que o padre Rafael falou, as pessoas estão buscando isso no pré, mas dentro do casamento já não se vê mais, né? As pessoas hoje estão sendo criadas para não casar mais. Eu preciso buscar a minha felicidade, como você falou, que tinha isso como, né? Eu busco a minha felicidade em qualquer coisa, menos num casamento, menos numa vida. Por exemplo, a gente tem uma filha de 23 anos que, graças a Deus, está casada e já tem um filho. E também não era um projeto de vida dela. Ela tinha todos os projetos. E aí o que mais me assusta é que muita gente fala, nossa, mas ela tão nova já tem um filho. Graças a Deus. Porque nesse casamento dela eu tenho certeza absoluta que Deus livrou ela de um mal muito maior, que eram as coisas que o mundo estava oferecendo para ela. E que Deus providenciou o casamento na vida dela naquele momento, e que deu esse filho para ela, e que está ensinando para ela, pelo filho, que a vida é muito maior. E eu tenho essa preocupação. Do que a gente está levando para os nossos jovens, dentro de um contexto tão ideológico, esse não a esse projeto de Deus que é o casamento. Eu vejo, como é teu nome? Alessandra. Eu vejo assim, que hoje, de fato, é uma mentalidade que a gente encontra nas nossas próprias casas. Minha irmã tem um filho, e quando eu falo para ela, né, e aí, vai parar nesse aí?
ela fala, não, filho dá trabalho. Então, enfim, é uma mentalidade enraizada já nos jovens e é muito difícil. Uma das coisas que eu penso que seria bom nós fazermos é propagar que é bom ser família, com a nossa própria família, né? Então, à medida que eu quero conquistar o outro, hoje existem várias campanhas de marketing que eles vão oferecer um produto e a pessoa ela se sente atraída por aquilo que é a propaganda que é feita, né? Uma boa propaganda, isso acaba também mudando conceitos dentro de nós, né? De que talvez eu não compraria esse produto, mas ao ver aquela propaganda, ao ver os benefícios, eu consigo mudar o meu conceito e falar, não, eu preciso de um daquele, né? Então, eu acho que é uma das coisas que hoje a gente faz. Por quê? Eu vejo também, na minha concepção, que nós perdemos muito tempo propagando o que é mal. Então, por exemplo, hoje uma questão da ideologia de gênero, é preciso ser falado? É, mas nós nos debruçamos e ficamos naquilo. E nós esquecemos de propagar o que de melhor nós temos, que é o homem ser homem e a mulher ser mulher, com as nossas próprias vidas, né? Então, eu acho que seria uma das questões. Você é uma família constituída, tem aí um caso já na sua família de sucesso, né? Então, nada melhor do que usar disso também para propagar. Lógico, aí você vai ter que usar de muitas outras ferramentas. Por exemplo, nós temos casos de pessoas que a gente atende que, por exemplo, não queriam ter filho pelo trauma que viram da criação, enfim, como foi difícil a minha mãe criar tantos filhos e hoje aquilo me causa uma indignação de forma que eu falo, não, eu não quero isso para mim. Então aí vai também esse olhar clínico em cada casal para dizer assim, por quê? Por que vocês não querem ter filhos? Alguma coisa tem aí, porque é a lei natural. Eu caso, eu terei filhos, né? E para concluir, eu até diria um pouquinho do que eu vivi, né, do meu testemunho. Ai, gente, não pensa que eu sou problemática não, tá, gente? Essa aí já passou. Eu sou uma nova mulher hoje. Mas é que quando eu me vi apaixonada pelo Flávio, gente, eu vou casar. Se eu quero estar com ele, então eu vou casar. Se eu vou casar, vou ter filhos, porque é a lei natural. Aí eu falava, por que que eu nunca sonhei em casar? Por que que eu nunca sonhei em ter filhos? Porque quando a gente era criança, a minha irmã brincava com as bonecas, tudo filhinha dela. Eu, Deus me livre, eu brincava de escolinha, de bancária, entende? Por que isso? E um dia, em oração, Deus colocou no meu coração que eu não queria casar e que eu não queria ter filhos por causa do meu egoísmo. Eu era uma pessoa tão egoísta, que eu não era capaz de dividir o meu tempo com ninguém. Porque quando a gente casa, a gente deixa de cuidar só da gente e passa a cuidar do outro também. Quando a gente tem filho, a gente deixa de ter uma noite de sono completa para poder acordar as 15 mil vezes que for necessária para poder cuidar do filho. Então, Deus colocou no meu coração que eu era tão egoísta que eu era incapaz de dividir o meu tempo com mais alguém. Naquilo, gente, eu chorei que nem uma criança diante do sacrário, que eu estava na capela quando Jesus colocou isso no meu coração. E ali eu comecei a fazer uma oração de renúncia, de todo o egoísmo, que eu estava disposta a dividir meu tempo, sim. Casei com o Flávio, Valentina teve cólicas, noites horríveis, depois veio os dentes, aí eu acordava assim, né, ia trabalhar que nem... Mas hoje eu sou feliz. Então, às vezes, tem olheiras, mas sou feliz, né? Então, eu acho que esses casais que vão fazer o curso de noivos, né, que não estão abertos à vida, precisa ser questionado nesse sentido. Do que você tem medo? Você tem medo de quê? De perder o seu tempo? Talvez a mulher é muito vaidosa, aí tem medo de fazer uma cirurgia, ficar gorda. Porque a minha cunhada era assim, minha cunhada não queria engravidar porque ela não queria ficar gorda. Então,
do que a pessoa tem medo. Porque eu acho que, além da ideologia que hoje o mundo coloca, também existe um medo daquilo que é a história, como o Flávio trouxe o exemplo de uma pessoa que não queria ter filhos porque a sua infância foi difícil e não queria dar o mesmo para o filho. Mas eu acho que também, cutucando ali um pouquinho, descobre outras coisas, né? Talvez é pelo egoísmo, talvez é pelo medo de, né? Porque é uma responsabilidade. Hoje em dia, eu tinha medo de morrer no parto, viu, gente? A meu marido está aqui falando. Então, talvez tenha medo de morrer no parto. Então, talvez é algum tipo de trauma, algum tipo de coisa que vive, que a pessoa precisa ser ajudada. Mas ela não tem consciência disso. Muitas vezes, tudo isso é inconsciente. Então, eu digo assim, nós, como cristãos, independente de ser consagrados de uma comunidade, mas como cristãos batizados, nós precisamos ajudar as pessoas a perceber essa ausência de Deus. Então, como que a gente vai descobrir que medo é esse? Por que disso? A intimidade com Deus. Se o casal não tem uma intimidade com Deus, você que está à frente do grupo, à frente na paróquia, busque essa intimidade com Deus e peça a Deus o discernimento, né, para poder orientar esse casal. Mas é um exemplo, né? Não sei se a gente... Tá bom? Bom, primeiro eu queria falar que eu entendo tudo que você, esse processo de conversão, porque eu era exatamente assim, se achava empoderada, de querer ter essa vida independente, não casar. Então, isso eu entendo bastante quando você fala. O que eu queria saber de vocês, independente até da questão da comunidade, porque eu sei que com a comunidade, com o recurso, com os irmãos que orientam, vocês já têm um suporte. Mas se na espera do filho, né, mesmo da Valentina e desse próximo, e quando tem, né, a gente vai e faz as relações nos dias férteis, e aí não acontece a gestação, se vocês já se sentiram frustrados de alguma maneira, a ponto de querer desistir do método Billings. Porque isso, às vezes, a gente encontra dos dois lados, né? O casal que quer ter filhos, se utiliza do método para isso, não consegue, desiste. Então, eu queria saber se vocês, tendo essa espera dos próximos filhos, se vocês já se sentiram desanimados ou desmotivados em algum momento a ponto de desistir. Eu não quero mais, né, saber como é que vai ser. Na concepção da Valentina, eu me senti muito frustrado, no sentido, antes de acontecer a concepção dela, né? Nós vínhamos tentando, como a gente falou aqui, desde a lua de mel, e demorou um pouco, 6 meses, né? E no 4º mês de casado, mais ou menos, né, chegou a ter um atraso na menstruação da Renata. E eu comecei a conversar com o estômago dela, pensando que era um nenê, né? Então eu fiquei durante um bom tempo conversando com o estômago dela, né? E depois veio a frustração, né? Nossa, mas não era para acontecer, e por que não aconteceu? E aí depois ainda demorou, né? Só no 6º mês que veio acontecer. Eu vivi esse momento de frustração, e quando eu vivi, eu comecei a me preocupar, né? Nossa, será que eu não vou conseguir ser pai? Uma preocupação que eu trazia. Diante de tudo isso, como a Renata foi falando aqui também, eu comecei a entregar a Deus, porque era um fantasma que me assombrava, né? Mas em nenhum momento nós optamos por abandonar o método, no sentido de que nós investimos ali, nós apostamos, né? E víamos que a coisa estava andando bem. E aí você passa a entender, não é do jeito que eu quero, porque também tem essa realidade, né? Hoje nós somos muito imediatistas e queremos que a coisa aconteça na hora que tem que acontecer. Então eu cheguei ali, eu quero que o filho nasça, né? Mas em nenhum momento, pelo menos da minha parte, não sei, Renata, nós nunca conversamos sobre isso, mas eu não tive essa intenção, não, vou abandonar o método porque isso não dá certo. Embora, com algumas pessoas conversando, nós já escutamos oposições ao método, falando, isso aí comigo não funciona, entendeu? Então,
a pessoa optou por abandonar. Mas nós sempre fomos bem orientados e tudo isso foi nos dando a garantia de que no tempo certo, fazendo da forma certa, vai acontecer. Só para concluir, né? Da vez da espera da Valentina, eu não me senti frustrada, né? Teve essa vez que teve o atraso, foi muito engraçado, porque o Flávio falou isso para minha ginecologista, gente. Ela deu muita gargalhada. Eu acho que ela estava meio deprimida, até se curou, sabe? Passei uma semana conversando com o estômago, achando que era meu bebê, né? Mas agora, dessa segunda vez, eu confesso que às vezes eu me senti frustrada, sim. Porque sempre foi sonho nosso criar pelo menos os 2 primeiros juntinhos para ser companheirinho um do outro. Então, quando chega a menstruação, eu falo, caramba, de novo, né? Não veio dessa vez. Só que nunca foi uma frustração ao ponto de querer abandonar o método, por 2 motivos. Primeiro, porque eu percebo no método a eficácia. É um método natural, é um método muito eficiente. Inclusive, pessoas que têm problemas de saúde conseguem descobrir através do gráfico, né? Então, o método ele é muito eficaz. E segundo, porque não é eu que planejo a vida. É Deus quem dá a vida na hora que Ele achar que é o momento certo. Então, por conta desses 2 motivos, né, eu nunca pensei em abandonar o método, não. Porque eu sei que no tempo de Deus vai chegar. E se não chegar, é porque a providência é essa, né? Gente, estamos terminando a nossa primeira manhã com verdadeiras experiências de amor de Deus na nossa vida e na vida deste casal, da sua filha Valentina e das 3 mulheres que vieram aqui a perguntar. Para encerrar, a primeira característica da lei natural em relação à vivência do método é a fidelidade. Eu não conheço vocês dois, conheço todos os meus pecados. Eu conheço esses. E eu sei quais são as minhas infidelidades. Cada um de nós sabe até onde é fiel e até onde é infiel. Mas ao falarmos em lei natural, o primeiro dos princípios é reconhecer no outro aquilo que à tarde falaremos. A presença de Deus como alguém exclusivo. Eu o escolhi, ela me escolheu e eu descobri que juntos podemos caminhar na nossa vida sexual, na nossa vida conjugal e na nossa vida da fé, a experiência da fidelidade. Gostei muito da coragem que vocês tiveram de entrar no método. Eu sou um filho produto do método, viu? Os meus irmãos, não. E isso não é um pecado. Meus pais casaram no 68 e eu nasci 1 ano e meio depois. Não sei se meu pai, pelo sangue colombiano e as raízes espanholas, teria paciência de falar com o estômago, viu? Mas eles se frustraram do método. Muitos casais se frustram porque o método não tem a eficácia que eles esperam para si mesmos. A eficácia do método não é para a vida do casal exclusivamente. É para viver o projeto que Deus tem na vida do casal. E isto muda a sintonia, muda a visão e muda a forma de ser parte do método natural. Ainda não entramos no método, mas na encíclica já vamos dando passos neste sentido. Deus lhes pague pelo testemunho, continue abençoando vocês, sucesso nessa coluna, não vai trazer nenhum problema, viu? Confiem nisso. Muito obrigado, viu? Para encerrarmos a nossa manhã, então estamos já concluindo o número 9 da nossa encíclica. Já a partir de hoje à tarde iniciaremos a trabalhar a exclusividade e especialmente a relação que o casal vive com essa lei natural. Les convido para ficarmos de pé e rezarmos juntos essa belíssima oração do Regina Shelley, um cântico a Maria nesta época da Páscoa. Ela que foi concebida sem pecado original, ela que se abriu à vida do Verbo eterno,
Ela que é a nossa mãe, a nossa auxiliadora, a nossa companheira de caminho na evangelização. Regina Celi letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Dai-nos a graça, ó Mãe Santíssima, de continuar seguindo as pegadas do Teu Filho Jesus Cristo. Dai a graça a cada casal que está aqui presente de viver a fidelidade conjugal. Dai a graça a cada um dos filhos e filhas a alegria de descobrir a beleza da família. E a todos nós que participamos deste aprofundamento, dai-nos a graça de reconhecer os sinais visíveis que Deus tem preparado para nós através da lei natural. Tudo isto nós vos pedimos na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.